Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso PGR 5K USA. Estamos aqui mais uma vez falando sobre o livro O Monge que Vendeu Sua Ferrari. Eu sou o Renato Gomes, estou falando diretamente de Tampa. Queria saber quem está com a gente hoje aqui. Fala aí, muito bom dia a todos. Primeiramente agradecer por poder fazer parte aqui com vocês. Estou falando aqui diretamente aqui de Orlando, aqui na Flórida. Opa! Adelso aqui no Brasil, na cidade de São Paulo. Hoje aqui eu estou nos confins do interior de Minas Gerais. Bom, galera, então a gente está fazendo a leitura do livro O Monge que Vendeu Sua Ferrari. E a gente conversou na semana passada sobre fábula ali que é contada nesse livro. Basicamente é um advogado de grande sucesso que vendeu ali suas posses, vendeu inclusive sua Ferrari vermelha, depois de ter um ataque do coração, onde ele começa a entender que ele começa na vida dele a entender o que é de valor e o que não é. Ele faz uma expedição, vai para a Índia, encontra os monges, e aí esses monges acabam compartilhando algumas mensagens de sabedoria com ele, que é o que o livro vai compartilhando com a gente à medida que a gente vai desenvolvendo a história. E aí a mensagem central, aliás, a fábula central desse livro, uma história que o advogado conta quando ele volta para Nova York. Ele está ali encontrando com, então, na época era o seu assistente, o seu estagiário, agora é um dos parceiros ali, um dos advogados, e ele está compartilhando a experiência que ele teve. E ele fala que quando ele estava lá com esse grupo de monges, esses monges compartilharam uma história, e essa história ela traz toda a sabedoria do livro e toda a sabedoria desses monges aí lá da Índia, que é o que está sendo compartilhado no livro. E a história ela é bem interessante, ela conta que uma pessoa está num jardim, um jardim bem bonito, e aí ela vai andando nesse jardim, encontra um farol no meio do jardim. Farol como aqueles faróis que a gente vê na beira da praia, para sinalizar ali para os navios qual é o caminho. É um farol vermelho muito bonito, ele está no meio ali daquele jardim bem bonito. E aí desse farol abre-se uma porta e sai um lutador de sumô gigantesco, um cara muito grande, com aquela sunguinha ali que não cobre nada, uma parada bem interessante. E ele começa a andar, o lutador de sumô começa a andar pelo jardim, e aí ele encontra um caminho que está ali cheio de diamantes, e ele começa a seguir esse caminho cheio de diamante até que ele anda até os confins ali, onde ele não consegue mais ver nada, A pessoa que está observando não consegue mais ver aquele lutador de sumô. Então, essa é a história do que o advogado está contando, que traz toda a sabedoria dos monges. E aí é uma história interessante, porque ela meio que não faz muito sentido, parece um sonho meio doido, assim, cheio de informação. Ele vai, aos poucos, compartilhando o que essa história significa. Então, na semana passada, a gente conversou sobre o jardim. Esse jardim significa a nossa mente, que é um lugar que mora toda a criatividade, toda aquela capacidade, onde a gente precisa estar ali treinando a nossa mente para que seja um jardim florido, A gente precisa estar alimentando a nossa mente com coisas que vão gerar flores, árvores frutíferas, e o que faria ali um jardim se tornar um jardim muito bonito, Então, na semana passada, a gente conversou sobre isso. O que foi interessante foi que, do ponto de vista pessoal, eu tentei observar algumas das coisas que o autor falou ali, como, por exemplo, tomar conta dos pensamentos intrusivos, aqueles pensamentos que vêm assim do nada, vêm de algum lugar e você precisa endereçar aqueles pensamentos ou tratar eles para que você comece a treinar a sua mente ao tipo de pensamento que você vai estar cultivando dentro desse jardim ali que é a nossa mente. Uma coisa que foi interessante foi que na semana passada o Rafael estava aqui com a gente, compartilhou na jornada de jejum que ele estava fazendo. Eu decidi fazer também um jejum no próximo período aí que eu determinei comigo com minha família, e eu comecei a notar que durante o período de jejum um fenômeno muito interessante acontece, que é o fenômeno do controle da mente, eu dei uma estudada, tanto na parte religiosa, na parte espiritual, na parte bíblica do jejum, como na parte física, o que acontece com o corpo, e os benefícios que isso traz para o corpo. Então, assim, para que eu tivesse mais informação, porque chega um momento no jejum que você fica literalmente com fome, você está com vontade de comer, Na verdade, teoricamente, o termo certo é eu estou com vontade de comer, porque o meu corpo está cheio de reserva. Quem me conhece sabe que o meu corpo está cheio de reserva. Então, assim, fez ali, inclusive, no meu estudo, ele mostra uns cálculos, de quanto de energia que meu corpo tem acumulado. Poderia ficar semanas sem comer, teoricamente, e estaria tudo bem ali. E o meu corpo não entraria em colapso por falta de nutrientes ou por falta de energia, pelo menos. Então, assim, uma coisa muito interessante do jejum é que ele traz essa capacidade de você ter que dominar a sua mente. Então, na sexta-feira passada, eu montei ali os horários, o horário que eu pararia de comer e tudo mais. E sem entrar em muitos detalhes, eu cheguei de noite, meus filhos tiveram treino, a gente saiu. Quando voltou, eu estava com muita fome, muita vontade de comer, mas muita mesmo. Eu falando para minha esposa, eu não vou dar conta, eu preciso comer alguma coisa. E
eu acho que hoje eu vou pular e amanhã eu continuo. E ela com dó, né, ficou assim, não, claro, deixa eu ver como é que eu te ajudo, vou fazer alguma coisa pra você comer. Eu falei, não, vou comer qualquer porcaria que tiver na minha frente. Ela, não, eu vou fazer alguma coisa gostosa, pra, pelo menos, já que você vai comer, come alguma coisa gostosa, senão você vai ficar se culpando e tal. E aí as crianças já tinham ido dormir, então isso era bem tarde. Aí eu sentei no sofá e falei assim, cara, eu não vou comer. E ela já tava preparando ali. Eu falei, baby, olha só, você come, eu não vou comer. Ela, você tem certeza? Porque eu já tava muito irritado, com muita fome. Ela, você tem certeza? Pelo amor de Deus, come alguma coisa pra você sair desse colapso aí. Eu falei, não, não vou comer, eu vou conseguir. E aí eu sentei no sofá, comecei a me acalmar, respirar e tal, e pensar assim no porquê que eu estava fazendo aquilo, né, com objetivos e tudo mais. E aí aquela vontade de comer foi passando aos poucos. Eu fui dar uma pesquisada ali e mostrou que realmente vem como se fosse uma onda, né? Aquela vontade de comer vem como uma onda e ela está atrelada ao psicológico, está atrelada ali às emoções, está atrelada a talvez ao ciclo de comer naquele horário, ou talvez porque o dia foi um dia muito intenso e tudo mais, e eu consegui comer e aquela vontade passou, e aí no outro dia de manhã, quando foi o horário de tirar o jejum, aí sim eu comi. Mas o que foi interessante foi que nessa questão por exemplo, uma das coisas que para mim é difícil, ou tem sido difícil, é a rotina de fazer exercício físico, né? É difícil para mim essa rotina, né? Tem semana que eu faço, tem semana que eu não faço, tem dia que eu sou consistente, tem dia que eu não sou. Mas aí eu pensei, cara, deixar de comer é algo que não tem como eu arrumar uma desculpa. Não tem como eu coloquei um propósito que não vou comer a partir desse horário aqui. Não tem uma desculpa para eu não fazer isso, porque não depende de nada externo. Deixar de comer não depende de nada externo. Eu vou comer de forma saudável. Depende de um fator de que eu tenho que preparar aquela comida e me planejar. Eu vou fazer um exercício físico, eu dependo desse planejamento de fazer. Sendo que para correr ou para andar, eu só preciso botar um tênis e sair. Também não depende de muita coisa. Mas ainda assim, deixar de comer é algo que eu tenho total controle. E eu coloquei isso de que seria esse o treinamento que eu iria fazer para minha mente. E tem me ajudado bastante, assim, quando você completa o ciclo, você fica, né, faz ali, termina ali aquele período, você sai do outro lado, tipo assim, caramba, eu consegui fazer isso, sabe? Eu lutei contra os meus pensamentos, eu consegui ali alimentar o meu jardim com pensamentos positivos. Então essa foi a minha experiência ali durante essa semana. O jejum não foi apenas de uma semana, eu vou continuar fazendo o programa que eu me coloquei a fazer pelos motivos não só dessa questão física, mas do motivo maior, que é um motivo espiritual, devido à temporada que a gente está vivendo na nossa família, por vários motivos, enfim. E aí o autor, ele continua no livro, né, falando sobre esse farol que está no meio ali do jardim, farol muito bonito, vermelho, que ele aparece ali no meio. E esse farol, ele também tem um significado, que é o significado das nossas metas, né, e objetivos. E aí é o tema de hoje, né? Eu queria trazer para vocês essa parte daquela história ali que está sendo contada, que é justamente sobre esse farol. E esse farol, ele mostra como são as nossas metas, os nossos objetivos. A gente precisa colocar na nossa vida, sejam metas e objetivos a curto prazo, como metas e objetivos a longo prazo, né? E uma das características de uma meta e um objetivo deixar de ser um sonho, ele tem um plano, né? Senão ele é só um sonho, é só uma ideia, é só uma vontade. Então aquela meta e aquele objetivo, ele precisa ter um plano para ser alcançado, ele tem que ter passos que chegam até ele e ele precisa ter um tempo delineado para conseguir ser alcançado, né? Ser chegado. E aí o mais legal é que eu não concordo com essa questão de viver de metas e objetivos. Porque quando você chega nessa meta, nesse objetivo, talvez cause uma frustração, tipo, cheguei aqui e acabou. Não tem. E agora? E agora recomeça de novo? Fica nesse negócio de para e começa, para e começa. Eu gosto da questão de você seguir um rumo, né? Você está apontando para um lugar e você aproveita a jornada para chegar naquele lugar, né? Não é somente sobre objetivo final, mas é a questão dessa caminhada até lá, né? E aí, com a nossa vida cristã, a gente vê isso, né? Que é uma caminhada, é uma constância, ela depende dos nossos relacionamentos, né, do que a gente faz no dia a dia para continuar nessa caminhada desse rumo, né? Só que a gente também entende que se a gente não tem um plano, né, ou algo que faça com que a gente continue caminhando, fica uma coisa meio sem sentido, ela fica meio deixada ao léu. Hoje eu estou com vontade, amanhã eu não estou com vontade. Então depende desse plano, dessa meta. Então, assim, dentro da história do livro ali, esse farol, eles são metas e objetivos. E aí ele fala sobre quando ele era o advogado de sucesso, que tinha todo o dinheiro, inclusive a Ferrari vermelha, além das mansões, ele já tinha alcançado tudo que ele poderia alcançar, né, da sua vida profissional. Mas ele percebeu que estavam faltando várias outras coisas. Faltava a sua questão emocional e física, faltava a questão familiar,
Ou seja, ele tinha colocado como meta e objetivo da vida dele ganhar muito dinheiro, ser muito de sucesso, muito mais para agradar os outros, para mostrar para os outros o que ele tinha, do que para aquela conquista pessoal dele. Então, ele entendia que essas metas e esses objetivos que seriam colocados como aquele farol dentro do jardim tinham um propósito muito maior do que alcançar, né, coisas materiais. Ela tinha uma questão muito maior de como você lida com tudo, né, com tudo que está em volta de você ali, né? Então, semana que vem a gente vai descobrir o que esse lutador de sumô está fazendo do nada ali no meio desse jardim, talvez destruindo o jardim, não sei, mas essa é a história, né? Então, é um jardim onde tem um farol no meio, sai um lutador de sumô que vai andando pelo jardim, encontra um caminho cheio de diamantes, ele segue esse caminho e a gente vai entender, descobrir o que esses elementos significam ao longo do livro. E aí, o que vocês acham desse farol aí, ou da conversa que a gente tem tido? O que vem na cabeça? Alguma coisa que vocês queiram compartilhar? Jejum intermitente, esse jejum que vocês estão falando, o papo das metas aí, é disciplina, bicho. É disciplina. A palavra para mim pesadona mesmo é disciplina, cara. Se você não se disciplinar o que você está fazendo, cara, você não consegue caminhar, você não luta contra, que nem a hora que você sentou no sofá, ficou, puta, meu, e agora? E agora? Aí você chegou e falou, não, vou partir para aquela minha disciplina. Disciplina, você botou disciplina na cabeça, tchau e benção. É E a isso nossa aí. cabeça, ela Isso começa, aí. ela manipula a gente, né? Então, para mim, foram dois. Naquele dia foi um aprendizado de duas coisas. A primeira é que eu preciso me planejar direito. Então, assim, não é porque eu vou parar de comer em certo horário que eu posso comer qualquer coisa antes disso, porque qualquer coisa antes disso me deixa com muita fome depois. Então, eu preciso planejar ali as minhas refeições para que quando chegue nesse período eu esteja preparado. E a segunda coisa é de entender que, tipo, não, eu estou com vontade de comer, mas isso aqui não vai me causar um problema, muito pelo contrário, está me ajudando. Então, mas é a questão de estar mudando ali a chave. E a Bíblia, ela fala, transformar-vos pela renovação da vossa mente. Então, eu ficava o tempo inteiro ali, não, peraí, isso aqui tá tudo bem, eu estou com vontade de comer, eu não estou passando fome, é diferente. Na verdade, eu não conheço o livro, fiquei curioso pelo tema, não consegui parar para ler ele aqui. O Adelso mandou o vídeo da última reunião, mas eu acabei ainda não vendo ele. Levantar esse tema aqui, cara, principalmente quando esbarra no jejum, no domínio próprio, talvez generalizar em si, tá uma quebra de paradigma geral hoje em dia por causa da coisa exatamente do que o Adelso falou, o termo que o Adelso falou, disciplina. E na quebra de paradigma é o que o Renato falou. A ideia de colocar disciplinas, ela acaba sendo um pouco conflitante, porque quando você atinge a sua meta, o que você faz depois? Você não tem mais sentido. Exato. Acabou o sentido. A gente acaba enxergando a meta de um jeito errado. E a meta deixa de ser uma etapa para virar o objetivo. Uhum. A mesma coisa do emagrecimento, a mesma coisa do bater uma meta financeira. O que a gente precisa entender? Vão ter outras vozes internamente, e essas vozes, elas literalmente são infantis. Só que elas são infantis com uma habilidade de adulto, de racionalização. O termo técnico é até esse, racionalização. Elas vão usar todos os argumentos que você conhece, todas as desculpas, todas as explicações, todas as justificativas mais elaboradas que você conseguir desenvolver com seu cérebro, essas vozes vão usar. Bom, provavelmente o Renato deve ter escutado aí das próprias vozes, e vai baixar a glicose, que você vai acabar desmaiando, que você vai ficar cansado, que isso vai fazer mal, enfim. Um monte de justificativas ou racionalizações. Uma historinha que é do paciente, é um dos primeiros pacientes de Freud da psicanálise. Quando ele estava estudando com Charcot, que era o professor de hipnose dele. O primeiro contato que ele teve com hipnose foi com esse Charcot. Ele, na prática, hipnotizou uma pessoa e deu a sugestão de que ela iria tirar o chapéu dela mesma e ia pendurar na parede. Quando ele acordou, né, estalou os dedos, ele acordou, ele então pegou o chapéu e pendurou na parede. E Freud ficou muito interessado naquilo, falou, que estranho, né? Depois ele descobriu que dava, inclusive, para remover sintomas inconscientes da pessoa. Mas ele parou e perguntou pro cara assim, por que você colocou o chapéu lá? E ele esperava que o senhor fosse falar assim, porque ele me sugeriu isso, porque eu escutei isso, porque eu tinha que para fazer isso. Mas ele falou assim, porque o chapéu tava desconfortável. E aí eu achei mais confortável tirar ele, e quando eu olhei pro lado, tinha um preguinho ali, eu coloquei o chapéu. Então ele percebeu que o cara deu uma desculpa muito boa, muito justificável. Todo mundo iria aplaudir em volta, todo mundo iria concordar. Tá, isso é plausível. Por mais que fosse plausível, não era um motivo real. E aí a gente entra no início do estudo dos auto-boicotes, da autossabotagem. A autossabotagem, ela nunca, nunca, nunca vai chegar pra você com uma justificativa não plausível ou irreal. Ela sempre vai vir com a justificativa que você e todo mundo à volta concorde ser plausível, concorde ser justificável. Esse tipo de desculpa é o que Freud chamou de racionalização. É quando o seu inconsciente te dá uma desculpa tão boa que você acredita nele. E qual que é o problema? É que essa desculpa não é verdadeira. A causa real não é ela. E aí a gente entra
em como que a gente vai dialogar com essa voz infantil, que a gente está falando já dos auto-boicotes, dos bloqueios, que normalmente elas estão preferindo o benefício de curto prazo. Aí entra o exercício tal do jejum, que não é só uma prática do cristianismo, nem do budismo, né? Tem inúmeras vertentes da magia, baixa e alta magia, que vão pregar e praticar a ideia do jejum. E isso não só para domínio próprio é muito bom, mas assim como outras práticas, tipo banho frio, que o Marçal tanto pregava no começo também. Acho que até hoje, quando ele voltou com o 459, então o Thiago, quando tá lá falando a respeito do banho frio, é a mesma prática, para te lembrar de algo. Existe um desconforto que é transponível e que é constante. E esse desconforto precisa ser menor do que o benefício que você vai conquistar. Aí a gente entra na questão da meta. A meta não é o fim. Se eu colocar a meta como fim, eu tenho tudo para dar errado. A meta é apenas uma maneira de ir lá na geladeira pegar um copo d'água. Uma coisa que você quer, não necessariamente você está se sentindo desidratado, mas por um certo prazer ou por uma certa satisfação e também que atende uma necessidade, você vai lá e pega um copo d'água. Então, normalmente para a gente se sentir desidratado aí basta umas 12 horas sem água que você já está começando a sentir os primeiros sintomas. Mas normalmente a gente toma água antes disso. Ou a gente come, como é o caso do Renato, e a gente come normalmente de 3 em 3 horas, 4 em 4 horas, mas realmente para o seu corpo começar a sentir fome de fato, 2, 3 dias. Antes disso é hábito, é a vontade de comer. Como que você distingue o que é vontade de necessidade? Pergunto para uma criança. Você quer aquele brinquedo ou você precisa daquele brinquedo? Eu preciso, papai. Eu preciso de. Ela não vai saber distinguir o que é desejo de necessidade. E a gente adulto também não é treinado a isso. Quando você faz um exercício desse, seja do jejum, ou seja do banho frio, ou seja dormir no chão, ou seja minimalismos de qualquer maneira, você vai desapegando e distinguindo o que é o essencial, o que é necessidade mesmo, do que é necessariamente o desejo. E aí você tem um muro que você vai se deparar no meio do caminho, que é o que eu estou fazendo aqui? Talvez seja o mesmo encaixe que tanto esse livro quanto alguns outros também que são mais famosinhos, tipo Quem Mexeu no Meu Queijo, O Monge e o Executivo, que vão abordar também essa questão. Assim, o que realmente é necessário para você e o que você gostaria e qual a mescla desses dois que está tirando o seu sossego. Alguma coisa se misturou como seu objetivo de vida, alguma coisa se misturou como seu destino final e foi trocado por uma coisa que deveria ser apenas um copo d'água na geladeira, mas passou a ser o seu fundamento de existência. E aí a gente tem uns auto-boicotes mais graves. Normalmente a gente vê isso nas finanças. A exemplo disso, por exemplo, eu tenho um amigo, ele é inclusive consultor financeiro. Curioso, né? Ele é consultor e terapeuta financeiro. E uma mudança de perspectiva, teoricamente, destravou ele recentemente, porque ele queria galgar outras fontes de renda, queria fazer carreiras em paralelo, mas ele não conseguia. Ele se sentia travado, pesado com aquilo, ele se sentia bloqueado. E eu falei uma frase com ele assim, tá, mas ele tem uma vontade de morar na China por um tempo. Inclusive, ele tá se organizando para isso, tá aprendendo mandarim já há algum tempo. E a pergunta minha foi, quem vai pagar essa conta para você? E ele falou, como assim? Tem que procurar pessoas para pagarem contas para você. Tem a sua conta de energia, de água, de internet, de mercado, os seus presentinhos, as suas roupas, tudo. Só que você tá pagando suas coisas. E isso passa a ser um problema, porque o dinheiro que você conquista não veio de você. Você não criou esse dinheiro. Essa riqueza, economicamente, ela vem de outro. Você teve que agregar outra pessoa e essa outra pessoa trouxe riqueza para você. Quem vai pagar a sua viagem para a China? E ele foi dormir perturbado com aquilo. Que não era só uma questão da viagem, é uma questão de todo o restante do custo de vida. O jeito que ele estava enxergando, como ele mesmo pagar a conta, muda, agora passa a ser uma outra pessoa pagando a conta dele. Ele começou a encontrar pessoas que de alguma maneira trouxessem uma fonte de renda recorrente para ele e pagassem as contas dele. Só que agora ele tem um custo um pouquinho maior que ele vai ter que bancar uma estadia na China. Uma estada na China durante um período. Então ele já encontrou um cliente para pagar a estada dele na China. Mas por que não teve bloqueio com isso e tinha um bloqueio quando era ele conseguir o dinheiro para poder bancar a viagem na China? Porque ele está impedido de fazer isso. Aí a gente entra nas vozes infantis. Essas vozes infantis, assim como as metas e os objetivos, elas precisam ser inconscientes. Não basta ser consciente, precisa ser inconsciente. E talvez, eu imagino que o enredo da história aí vai passar por isso. A vontade, ou o desejo, ou a meta, seja ela qual for, o impulso seu, ele precisa tanto partir, iniciar no inconsciente, quanto terminar no inconsciente. O que eu tô querendo dizer? Se você é um nadador, você entrou na água, você mergulha, você não está sabendo necessariamente para que rumo você está indo. Os nadadores, eles têm uma trilha, uma faixa pintada no fundo da piscina para guiar ele. Então ele olha para aquela faixa e sabe que ele está em linha reta. Sem aquilo,
ele pode começar a fazer uma curva sem perceber. Uhum. Só que na vida, você está fazendo o seu dia a dia, você está praticando o seu dia a dia, trabalhando, se relacionando com família e tal. Quando, em que momento você para levantar a cabeça para fora e saber se você está indo pro rumo certo ou não? E outra, que dia você definiu esse rumo? E outra, que dia você percebeu que entrou na piscina? Tudo isso são processos inconscientes. O problema é que a gente entra na piscina desde a infância com alguns nortes e de vez em quando a gente toma um choque na vida que faz a gente colocar a cabeça para fora. Mas a gente já esqueceu para onde a gente estava indo lá atrás. Quando eu tento seguir algum rumo novo, eu começo a ser impedido. Eu começo a ser impedido porque lá atrás eu tinha um objetivo diferente. Aí entram as vozes infantis. Silenciar as vozes inconscientes não é o segredo da vida, mas entrar em acordo com elas passa a ser um reforço enorme no seu destino final, que é de se divertir todo dia e adorar a Deus. Na prática é isso, porque não vai ter um destino final, porque o destino final é a morte. Uhum. Não adianta você, assim como exemplo do monge executivo, também é outro exemplo disso, é semelhante, mas vamos pegar exemplos de pessoas vivas, pelo contexto do grupo aqui, vamos falar do Pablo Marçal, por exemplo. Um monte de gente falaria assim, mas o que que você tá querendo mais? Você já conquistou tudo. Você já conquistou uma família, você já conquistou uma carreira de sucesso, você já conquistou dinheiro, você já conquistou influência. Pra onde mais você vai? E ele fala, pra onde papai me mandar, pra onde Deus me orientar. E já tem lá a data de aposentadoria dele cravada em pedra. A minha curiosidade interna é o que será que ele vai fazer depois da aposentadoria? Né? Aí começam as crises internas que ele não resolveu ainda. Claro, todo mundo tem essas crises. Divertir-se todo dia e curtir o processo, a jornada, muda a perspectiva. Uhum. O Theo falou uma coisa Entende? muito louca aí, meu. Todo grande cara que, sabe, que deslancha num sucesso tal, no planeta, altas biografias que a gente já leu, que eu já li por aí e tal. O cara, ele sempre, no finalmente, ele define com esse ponto, ele chega nesse ponto que o Theo falou, meu. Ele se encontra, ele e o espírito, cara. É o lado espiritual que ele sempre acaba decidindo por último, cara. Sabe? É louco esse papo que o Theo falou, muito louco. Tem a possibilidade dos maiores globalistas aí e já serem comprovados. Aí entra a conspiração de novo, né? Que o Inácio estava falando. Do Homem na Lua, o Jorge Soros ser satanista, tem várias coisas aí que, que a gente consegue indícios e fala, pô, peraí, tem alguma coisa aqui. O cara não tá mirando só no dinheiro, ele não precisa. Ainda é um pensamento muito limitado da classe e categoria de pessoas que vão dizer que ele tá em busca só do dinheiro. Ele não precisa, ele não tem nem tempo de vida o suficiente para gastar tudo que ele já tem. Então, quais seriam os interesses? Interesses transcendentais. Os transcendentais quer dizer, são aqueles planos que vão transcender a própria existência dele. E o homem precisa disso. O ser humano precisa disso. Fazer parte de algo maior do que ele próprio. É o Uhum. sentido de existência se estendendo eternamente, só que nos planos humanos aqui. Agora, voltando no pontinho que eu considero mais importante. A harmonia com essas vozes interiores. Essas mesmas vozes que vão te boicotar, que vão dizer que você é um bosta, mas também podem dizer que você é capaz. Uhum. Sem a harmonia entre elas, você vai ter um peso em cada perna, um peso em cada braço. Porque elas vão te boicotar. Você não vai ter uma faixinha lá embaixo na piscina te norteando pro rumo certo. Na verdade, você vai ver turvo e você vai achar que vai pra esquerda. Quando você vai pra esquerda, nossa, bate a cabeça na parede. Mas era essa a sua vontade anterior. Existe uma criança, ou várias, dentro de você que ainda estão presas em questões lá atrás. Essas crianças não é que elas estão protegendo você. Elas estão protegendo os seus interesses da época. Se esses interesses e esses nortes e essas orientações não forem resolvidos, você não vai ter essa força que essa criança interna está utilizando em seu favor. O problema é esse. Tem um monte de gente capaz, hábil, cheio de habilidade, cheio de competência, cheio de força, mas você fala, pô, cara, mas por que que pros outros você faz e pra você mesmo você não faz? Pros outros você é um excelente profissional, mas pra si mesmo você é um dos piores caras do bairro. E o cara fala assim, não sei. Não sei, quando é pra mim eu simplesmente não consigo, me dá um desânimo, eu desanimo, não tenho tesão de fazer a coisa, mas pros outros faz. Porque quando a água bate na bunda, você fala, uau, agora eu tenho que fazer alguma coisa. E faz o mínimo somente. Não tem mais aquele quê de diversão, aquele quê de vou fazer porque é legal, porque isso ia ser muito foda contar pra alguém. Porque isso aqui depois vai me dar história pra contar que eu vou dar risada pro resto da minha vida. Vou contar pros meus netos e eles vão duvidar de mim ainda. Não tem mais esse quê, esse prazer da continuidade. Aí conquistou isso aqui. Faz outra. É igual adolescente, pulou um muro aqui, tá contando pros coleguinhas dele. E amanhã? Ah, amanhã talvez eu pule na piscina da escola sem ninguém ver. Só pra contar, só porque é legal. Não é sobre quebrar ou não quebrar as regras, é sobre fazer algo que seja relevante e divertido. Isso falta na maioria dos seres humanos porque essas outras vozes anteriores estão agora te dizendo, você tem que ser o homem responsável, você tem que cuidar da sua família, você tem que ser tudo totalmente sério, totalmente profissional, você não pode brincar, você não pode fazer isso aqui de errado, você não pode sair da linha. Quem diz? São vozes que essas crianças interiores aderiram, premissas que elas entenderam na época e que você aceitou. Você, lá atrás, aceitou.
Só que essa formatação infantil tá lá e ela não tá resolvida com você. Então, Então, de vez em quando, vários autores americanos, que o Theo está batendo nessa tecla, já escreveram vários e vários livros sobre procurar essa criança interior, conversar com essa criança interior, jogar, acordar de manhã, olhar para o espelho e buscar a tua criança. Isso é um papo que já rola há muito tempo também, né, Theo? A sim, mas busca normalmente da... quando eles falam de criança interior, é uma pista de dizer que algo lá de trás ficou estacionado. Na psicologia tem uma das teorias que chamam de embotamento emocional. É quando você, sei lá, com 7 anos de idade, você tomou um couro do seu pai porque você estava tentando guardar as moedinhas no seu cofrinho. Ele falou, isso aqui não se faz, isso aqui não jamais é certo, isso aqui é errado e tal. E você ficou com aquele trauma, entre aspas, naquela característica você ficou embotado emocionalmente. Você cresceu, se desenvolveu, se tornou um adulto, mas naquele quesito você ainda é uma criança de 7 anos. Então eu preciso voltar lá, pegar aquela criança, resolver aquela questão e agora amadurecer ela. Então, somos, enquanto humanos, um monte de botõezinhos que são os critérios ou características da personalidade. Vários deles estão presos lá atrás. Vários. Você tem Nossa. corpo de adulto, você tem mente de adulto, você tem habilidades de adulto. Alguns desses critérios estão amadurecidos, ou eles são simulações, ou eles realmente estão amadurecidos, não tem essa possibilidade. Mas na maioria deles estão presos lá atrás. Quer um exemplo Nossa. vivo disso? Chega no Brasil e fala assim: comprei uma Ferrari, vocês não têm. Grava esse vídeo, só isso, 5 segundos, e posta na internet. Espera o hate. Tem um monte de gente ofendida, te xingando, falando isso é um absurdo, um monte de gente não tem, um monte de gente está tentando conseguir isso. Um monte de gente aqui não consegue, está gente passando fome na África e você ostentando uma Ferrari. Ué, mas eu posso, você não pode? O problema é seu, lero, lero. Aí você faz assim pra eles. Eles vão morrer de raiva. Por quê? Por que que isso incomoda? Que a Eu tive criança hoje de afetiva manhã, lá atrás está presa. hoje de manhã com o padre Juarez, ele estava falando sobre o profeta Amós. O profeta Amós, no passado, falou sobre isso, sobre a ostentação.